Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para a nossa aula 44, onde aqui faremos uma revisão da A7. Nossa A7, lembrando, será no dia 22, quarta-feira agora, onde haverá uma prova interdisciplinar e consta ali o conteúdo de redação. Lembrando que não será uma produção de texto, e sim um projeto de texto. É exatamente por isso que eu estou fazendo esta aula de revisão. Já havíamos falado sobre isso, sobre a A7, mas eu gostaria de hoje de reiterar sobre essa questão do projeto de texto, ok? Mas antes, eu gostaria de falar, né, da nossa atividade número 12, que é a reescrita das 6. Encerra-se hoje o prazo, às 18 horas. Essa atividade está aberta aí no AVA, tá ok? Você deve pegar a sua redação às 6 e passar a limpo, corrigindo aqueles apontamentos, aquelas observações que foram realizadas ali, foram apontadas pelos professores. Os professores que têm me auxiliado ali na correção têm se dedicado com todo carinho, com toda atenção para colocar ali os detalhes daquilo que você precisa melhorar. Além disso, tem a grade de correção, que você sabe, vem falando ali de cada uma das competências. Você pode também, pelo resultado que você teve em cada competência, na competência 1, não fui bem, opa, então eu preciso melhorar o emprego da norma padrão. Na competência 2 e 3, eu preciso trabalhar mais os aspectos do texto dissertativo argumentativo, preciso trabalhar mais a organização das ideias, preciso empregar mais as estratégias argumentativas. Então, tudo isso faz com que você pontue a competência 2 e 3. E o assunto que nós vamos falar hoje, que é a revisão aí para a 7, que é o projeto de texto, bate exatamente na competência 2 e 3. O aluno que faz o projeto de texto, ele tem a sua competência 2 e 3 bem pontuado. Então, é importantíssimo esse projeto de texto. Se você não está indo bem na competência 4, né, viu ali que foi uma nota baixa na competência 4, você precisa estar atento ao emprego dos elementos de coesão. Nós vamos também falar hoje sobre os elementos interparágrafos e intraparágrafos, que fazem toda a diferença para que você pontue bem a competência 4. Agora, algo que tem sido comum, né, é a competência 5. Competência 5, vocês observem ali que muitos alunos estão deixando de fazer a proposta de intervenção, ou às vezes faz, mas não faz com tanta propriedade, destacando ali os elementos da fama, mais o detalhamento. Motivo pelo qual, nesta prova, a 4, a 7, melhor, onde faremos o projeto de texto, será, né, ali a questão mais pontuada, a proposta de intervenção. Fiz questão de treiná-los através desta A7. Mais uma vez, né, estamos trabalhando forte nessa questão do projeto de texto, e principalmente da proposta de intervenção, desde o início do segundo trimestre, e agora, na retomada, nós faremos essa ênfase aí na proposta de intervenção. Então, não deixe, aluno, de fazer, observando tudo isso que eu falei, em cada competência, como é que você se desenvolveu, como foi a sua pontuação. De acordo com a competência ali, você já sabe o que você precisa melhorar. Mas as observações que os professores lançaram aí na redação, você tem um direcionamento para fazer a sua reescrita. Não faça simplesmente porque vale ponto bônus para 8, ok? É importante isso? É importante, mas muito mais do que isso. A reescrita permite que você amadureça as suas ideias, a sua argumentação, visualize os seus erros, prepare para que, quando você terminar a sua redação, você for fazer a leitura do seu rascunho, já faça com essa mesma ênfase que você está fazendo aí a reescrita, observando os detalhes, né? Onde pode ali haver um erro de vírgula, de acentuação, se realmente houve o emprego dos elementos de coesão, se realmente houve ali os elementos da fama mais o detalhamento. Então, tudo isso. Eu tenho insistido nessa reescrita desde o início do ano. Todas as avaliações que fizemos, abrimos a atividade de reescrita. Esta, em especial, né, a reescrita das 6, vale ponto bônus para 8. Então, é importante mais ainda que você faça, né? Então, caso você não fez, hoje, às 18 horas, encerra-se o prazo.
Peço até que os alunos, né, que estão assistindo esta aula aí em casa, divulguem isso no grupo. Eu pedi também a divulgação através da companhia, mandei através também ali um aviso no AVO, mas é sempre bom a gente poder dobrar os meios e reiterar, para que ninguém fique sem essa oportunidade de poder ganhar esse ponto bônus, tá ok? Então, vamos lá. Como professor, que o senhor vai fazer a revisão para a nossa sete? Não tem nada melhor do que fazermos na prática. Vivenciarmos na prática, né, o que vai ser a nossa sede. Então, eu trouxe aqui a A6, né, para mostrar os textos motivadores. Da mesma forma, a 7 haverá textos motivadores. A diferença é que na 6 você produziu um texto. Na 7 você vai produzir um projeto de texto, que é o pré-requisito para a redação. Muitos, como eu disse, não têm feito esse pré-requisito, não têm montado a estrutura, né, que é o projeto de texto. Então, na 6, só para a gente contextualizar, nós vamos aqui abordar algumas redações, alguns textos, alguns projetos de texto dentro da 6. Então, é importante que a gente relembre aqui que o texto 1 falava sobre a qualidade de vida e trazia aqui uma definição, dada pela Organização Mundial da Saúde. Então, o aluno já tinha uma definição nos textos motivadores do que era qualidade de vida. Depois, nós tínhamos aqui falando sobre o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum ao povo e essencial à saúde, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o aluno poderia explorar o meio ambiente como um dos argumentos para uma qualidade de vida. Depois, no texto 3, nós tínhamos aqui, né, vários aspectos da saúde, várias áreas, né, para que o aluno pudesse ter ampliada, né, a sua visão. Então, existe a saúde profissional, a saúde física, a saúde social, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual. Então, várias áreas na saúde que o aluno poderia explorar, ok? E ele poderia abordar como qualidade de vida em várias áreas. E o editorial, qualidade de vida para todos, deve-se reverter o quadro atual das grandes metrópoles, nas quais observa-se uma grave crise de mobilidade. Ou seja, esse editorial estava falando sobre o transporte público. É necessário investir em transporte público e dar prioridade a esses meios. Então, é muito importante, tá certo, aluno? Havia aqui uma outra possibilidade, a questão do transporte, a questão da mobilidade, que proporciona qualidade de vida. Então, esses foram os textos motivadores. Da mesma forma, na 7, você deve fazer essa leitura que eu acabei de fazer, observando as ideias principais presentes em cada um dos textos, porque, como o nome já diz, os textos motivadores servem para te dar base, né? Você não vai fazer cópia dos textos motivadores, ok? Não pode fazer cópia dos textos motivadores, mas você pode se apropriar das ideias, né? Fazer uma paráfrase, você pode se apropriar das ideias, trazendo ali para fortalecer a sua argumentação. Eu sempre tenho enfatizado que o aluno não deve se limitar aos textos motivadores. Ele precisa trazer a sua visão de mundo, ele precisa trazer um repertório sociocultural próprio. Isso demonstra, né, que o aluno tem uma visão de mundo, ele tem, né, uma experiência em várias áreas do conhecimento. Então, ele precisa trazer um repertório sociocultural legitimado, né, daquilo que ele tem de leitura, do seu mundo de leitura, do seu mundo de vivência escolar. É muito importante. Então, valorize sempre, aluno, as aulas de história, as aulas de literatura, as aulas, né, de ciência, tudo pode. A filosofia que você está tendo aí, né, sociologia, que você está agora no primeiro ano, tendo o privilégio aí de conhecer. Então, se aproprie de todos esses conteúdos. Isso é importante você condensar tudo isso na sua redação. Então, dados os textos motivadores, você fez uma leitura atenta, verificou as ideias principais. Professor, qual o próximo passo? O próximo passo é você se ater ao tema. Lembrando que o tema ele é dado na redação, na proposta. A proposta já diz qual é o tema. Então, aqui foram os textos motivadores, a ideia macro, ok? O assunto abordado de maneira geral. Agora, nós vamos falar sobre o tema, que é um recorte desses assuntos, que é a ideia que se quer trabalhar. Então, observe, a partir da leitura dos textos motivadores,
e, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. Esse era o tema. Então, observe, o tema não é simplesmente qualidade de vida, não é simplesmente meio ambiente, não é simplesmente, como eu falei aqui da ideia do qualidade de vida para todos editorial, transporte, não é simplesmente transporte. Tem aluno que está pegando um texto motivador e trabalhando somente ele ali. Então, o texto fica pobre e acaba causando um tangenciamento, que foi um assunto que nós já trabalhamos, né? Cuidado com o tangenciamento. Então, professor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, após ler os textos motivadores, me atentar para a proposta da redação que vai trazer o tema. E, neste tema, observe aqui, ó, temos palavras-chave, aluno, fatores essenciais para a qualidade de vida. Em qualquer lugar? Não, no Brasil. Teve aluno que falou de outros países. Posso até dar uma referência para fazer uma redação por comparação, por contraste? Pode, mas cuidado. No Enem vai sempre se trabalhar aspectos relacionados, né, a problemáticas no Brasil. Cuidado para você não ocorrer a fuga ao tema, que aí é pior ainda, né? O tangenciamento ao tema, sua redação ainda é corrigida, mas fuga ao tema, você ganha nota 0. Então, aluno, fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. Li os textos motivadores, verifiquei qual é o tema. Qual o próximo passo? Agora sim, você vai para o projeto de texto. Alguns alunos têm partido direto para a redação, muitas vezes até sem ler os textos motivadores. E isso tem causado, né, uma média baixa, principalmente com relação à organização do texto, principalmente com relação à proposta de intervenção, às estratégias argumentativas, aos elementos de coesão. Por quê? Porque não houve a preocupação de montar uma estrutura. O projeto de texto é uma espécie de mapa, um planejamento da argumentação a ser escrita. Vimos isso, já falamos sobre isso, mas eu estou reiterando, haja vista, né, uma relação aí considerável de alunos que não têm feito projeto de texto. E eu quero ressaltar nesta aula a importância do projeto de texto. Ele serve como roteiro para organizar as ideias e garantir uma boa progressão textual. Contudo, antes de elaborar o projeto de texto, é necessária a leitura atenta ao que as orientações da prova, bem como dos textos motivadores. Então, o primeiro passo, aluno, ler os textos motivadores. Segundo passo, se atentar ao tema. Terceiro passo, você elaborar o projeto de texto. Eu coloquei aqui um roteiro do projeto de texto, tá certo? Isso aqui é um exemplo, você pode segui-lo, você pode aperfeiçoá-lo, né? Pode montar o seu, mas é importante, porque aqui é um modelo que será base para a nossa A7. Então, eu peço que você esteja atento aqui a este modelo, que servirá de base. Observe. Primeira coisa é o tema. Eu não tenho como iniciar o meu projeto de texto sem escrever o tema. Por quê, professor? Porque eu preciso olhar para o tema, a partir do tema eu vou desenvolver o meu projeto de texto. Então, observe aqui, ó, a primeira parte, gancho mais tese. O gancho é apenas você sinalizar. Eu vou usar uma alusão histórica, eu vou usar uma citação, eu vou usar uma pergunta, eu vou usar uma declaração inicial, não sei qual é a estratégia que você vai utilizar, mas você não precisa escrever a estratégia, apenas aponte para que fique ali registrado que você deve iniciar a sua redação com um gancho, usando uma dessas estratégias. Agora, a tese é fundamental. A tese você não pode deixar de realizar. Então, você terá que pôr na sua A7 a tese com base no tema que vai ser dado. Nesta aula, estamos trabalhando como exemplo o tema dado na A6. Na A7, né, obviamente, vocês terão um tema dentro dessa macro temática, vamos assim dizer, que foi as mudanças climáticas. Mas nós estaremos fazendo um recorte disso através de alguns textos motivadores. O tópico 2, professor, argumentos. Eu preciso, no meu roteiro, no meu projeto, né, na minha redação, apontar pelo menos 2 argumentos. Esses argumentos são para defender a minha tese. Então, não posso colocar argumentos que não estão relacionados com a minha tese. Porque esses argumentos precisam ser, né,
fundamentos para que a minha tese, o meu posicionamento seja confirmado. Então, você deve citar os 2 argumentos. O tópico 3, você deverá fazer frases, tá ok? Para introduzir os parágrafos do desenvolvimento. Os tópicos frasais, né, que nós temos falado. Lembrando que o tópico frasal ele se apropria também das estratégias, alusão histórica, né, se apropria das estratégias de citação. O que eu quero mais ressaltar no tópico frasal aqui para a nossa A7, aluno? Eu quero que você deixe claro que os parágrafos do desenvolvimento precisam se iniciar com os elementos interparágrafos. Ou seja, eu preciso iniciar o meu parágrafo do desenvolvimento retomando o parágrafo anterior. Eu vou mostrar para vocês na prática isso, mas de antemão eu já estou enfatizando para que você não esqueça dos elementos interparágrafos. Tem alunos começando na atualidade, primeiramente, em segundo plano, não é isso. Essas expressões, elas podem estar dentro do parágrafo, de prioridade para começar nesse contexto, cabe ressaltar ainda. Então, vamos bater muito nesse tópico frasal, aluno, esteja atento. E, por último, a conclusão, ela será uma proposta de intervenção. Aí sim, ela é mais completa, o aluno terá que fazer um parágrafo conclusivo, desenvolvendo ali os elementos da fama, mais o detalhamento. Ok? Então, o padrão é o uso do conectivo conclusivo, retoma a frase tese por meio dos argumentos e aí apresenta uma proposta de intervenção. Esse é o roteiro, aluno. Ok? Professor, detalhe um pouquinho mais na prática. Como eu posso montar esse roteiro na minha sede? Vamos lá. Projeto de texto. Eu peguei aqui, tá certo? Com base em uma redação, né, de uma aluna aí que tem realmente desenvolvido textos excelentes, né? Está caminhando para a nota 1000 aí no nosso Enem. E eu quero já dar os parabéns, né? A gente aqui, com essas redações, a gente nunca cita nomes, a gente apenas traz as redações para dar e servir como exemplo. Então, vamos lá. Fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. Gancho mais tese. O gancho não será necessário no nosso projeto de texto, tá certo? Eu ressalto que só a tese. Então, primeiro passo, o aluno tem que fazer a tese. Professor, como que eu faço para fazer a tese? Para fazer a tese, transforme o tema numa pergunta. Qual o tema? Fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. Um exemplo. Quais os fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil? É uma pergunta. Você transforma o tema, né, em uma pergunta e a resposta dessa pergunta será a sua tese. Então, você poderia, né, como obter os fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil? Obviamente, você teria que citar os fatores, mas você pode estar mais interessado em mostrar como. E aí você vai mostrar isso, por vezes, até na sua proposta de intervenção e, por vezes, na sua argumentação. Então, você, primeiro passo é transformar o tema numa pergunta. A resposta será a sua tese. Vamos ver a resposta de um aluno? Então, qual foi a tese de uma aluna, melhor dizendo? A perpetuação de um padrão de vida saudável nos amplos parâmetros sociais e emocionais é imprescindível para a manutenção de qualidade de vida no Brasil, visto que proporciona 2 fatores essenciais para tal efeito: o ambiente sadio de relações sociais e o equilíbrio psicológico. Observe aqui a estrutura que a aluna montou. Colocou aqui que é imprescindível para a manutenção da qualidade de vida, abordando aqui as palavras-chave do tema, tá ok? Observe, no Brasil, e coloca os 2 argumentos. Quais são os 2 argumentos que ela vai usar para defender a sua tese? O ambiente sadio de relações sociais e o equilíbrio psicológico. Então, aluno, a tese, ela é importante que você, tá certo? Responda à pergunta que você se propôs ali no tema. É importante que você coloque o seu posicionamento como tese, como resposta a essa pergunta. A importância de você citar os argumentos é que você deixa o seu texto organizado, você demonstra plano de desenvolvimento, que é fundamental para você pontuar bem na competência 3. É obrigatório eu citar os argumentos na tese? De maneira alguma. É interessante que você cite ali, não na tese, você pode citar na introdução, né?
É importante que você cite na introdução para que demonstre um plano de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Os argumentos, o ambiente sadio de relações sociais e o equilíbrio psicológico. Isso aqui vai ser o ponto 2. Basta você relacionar os argumentos. Tá ok? Então, eu faço a observação. Pode-se destacar a importância dos itens 1 e 2 do projeto. Quais são? O tema, que você vai pôr a tese, melhor dizendo, e os 2 argumentos. Por quê? Porque no início da redação é necessário que o autor deixe claro qual é o tema abordado, o seu posicionamento, que é a sua tese. E é importante anunciar os argumentos, demonstrando assim um plano de desenvolvimento. Então, relembrando, primeiro tópico, você faz a tese, transforma o tema numa pergunta e a resposta será a sua tese. Segundo passo, você cita 2 argumentos que você utilizará para responder a sua tese. Olha que bacana aqui que ficou. A gente pode ver, a aluna pôs um gancho, né? De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, cita, né, a Constituição como gancho, e aí ela vem, é imprescindível para a manutenção de qualidade de vida no Brasil, 2 fatores para tal efeito: o ambiente sadio das relações sociais e o equilíbrio psicológico. Sobre essa lógica, convém analisar os aspectos supracitados e possíveis propostas. Ela ainda coloca mais ainda aqui no seu plano de desenvolvimento que fará uma proposta de intervenção, gabaritando aqui, com certeza, a sua introdução. Então, a introdução precisa ter a tese, o seu posicionamento, trazendo ali à tona o tema a qual será abordado e os 2 argumentos sendo citados como plano de desenvolvimento. O terceiro é o tópico frasal. Você aqui, aluno, deve apenas citar, tá ok? Apenas eu estarei cobrando apenas uma frase como tópico frasal. Não serão 2. Aqui eu trouxe as 2, tá certo? Da aluna, mas apenas uma frase, tá ok? Para iniciar o parágrafo de desenvolvimento, seja o segundo ou o terceiro. Aqui, alunos, nesse sentido, vale ressaltar que a empatia e o não individualismo precedem o âmbito de relações interpessoais saudáveis. E a próxima frase que ela usou: ademais, a saúde mental, negligenciada em sua maioria pela população, é igualmente primordial para a obtenção da vida plena. Observe que nós temos relações interpessoais e saúde mental. A aluna, ela aborda aqui, trazendo ambiente sadio e equilíbrio psicológico. Ela faz uma paráfrase, mostrando um vocabulário, tá certo? Um domínio de vocabulário, traz relações interpessoais e traz saúde mental, para não ficar repetitivo. Isso é importante. Então, você pode estabelecer os argumentos ali, e quando você for fazer a frase do tópico frasal, você faz a substituição por uma palavra equivalente, demonstrando assim um domínio de vocabulário, ok? E não deixe de colocar, eu destaquei aqui, nesse sentido, ou seja, no sentido que foi dado no parágrafo anterior. Ademais, né, além disso, além daquilo que foi falado no parágrafo anterior. Então, esses elementos interparágrafos são importantíssimos para iniciar os parágrafos, as frases aí que constam do desenvolvimento, tá ok? Então, aqui está a redação, eu trouxe, tá ok? Nós, devido ao tempo, não vamos comentar, mas observe, nesse sentido, ademais, e a aluna argumenta com muita propriedade. Como nós não teremos redação, eu não vou explorar isso. Eu trago já aqui para você, aluno, nesse tópico 3 que nós falamos, frases que você pode utilizar. Nesse contexto, cabe ressaltar que, aí coloca o seu argumento que você deu ali como ênfase. Deve-se destacar ainda que, coloque o seu argumento e finalize a frase. Em detrimento dessa questão, pode-se afirmar que, coloque o seu argumento e finalize a frase. Então, é apenas uma frase, você pode escolher. Qual o objetivo, professor? O objetivo, aluno, é que você já monte uma estrutura padrão da sua redação e já vá com isso pronto para a sua redação. Isso vai trazer mais confiança, vai fazer você ganhar tempo e vai fazer, com certeza, você desenvolver um excelente texto. Aqui são os elementos intraparágrafos, são trabalhados dentro do parágrafo, né? Caso você precise aí colocar mais de uma frase ou de um período que você queira empregar. É indubitável, portanto, que é imprescindível, portanto, destacar aqui para iniciar os parágrafos conclusivos, nós já vamos falar, é o nosso próximo item aqui, o item conclusivo. Então, a conclusão, agora sim, será cobrada na íntegra a sua proposta de intervenção. O aluno terá que desenvolver uma proposta com a fama mais o detalhamento. Lembrando que a fama é finalidade, ação, meio ou modo e o agente. Deve ser indicado. Vamos ver aqui se o aluno indicou, portanto,
é indubitável que medidas precisam ser tomadas para melhorar o rumo odierno, dessarte o Ministério da Saúde. Opa, indicou o agente. Por meio da isenção fiscal, indicou o meio modo, deve incentivar a população brasileira, indicou aqui a ação, tá ok? A fazer consultas de rotina com profissionais da saúde especializados na área, com o intuito, a fim de amparar possíveis vítimas de transtornos psiquiátricos. Todos os elementos aqui presentes da FAM. Não é necessário fazer mais de uma proposta. Aqui a aluna fez, né? Aliada a isso, o Ministério do Desenvolvimento trouxe outra agente, trouxe outra ação, trouxe outra finalidade. Então, não é necessário. A aluna aqui, com bastante propriedade, está fazendo uma proposta para cada argumento. Basta apenas uma proposta de intervenção, até porque no Enem será considerada a proposta mais completa. Desde que tenha fama mais detalhamento, o aluno tira ali os 200 pontos na competência 5. Então, essa estrutura, aluno. Portanto, elemento conclusivo, a retomada da tese, tá ok? Importantíssimo. Aqui ela poderia ter citado os argumentos para reafirmar, né, a veracidade da tese, e depois trazer os 5 elementos, né, que é a fama mais o detalhamento. É isso que será cobrado. Eu quero relembrar, né, sobre a competência 5, a estrutura para que você vá bem nesta parte da proposta de intervenção. Observe, agente, quem que você quer colocar? O governo, o poder judiciário, legislativo, o Ministério da Educação, a família, a escola. Então, você tem que indicar um agente. Qual a ação? O que ele deve promover? O que ele deve criar? Ele deve adotar? Ele deve estimular? Ele deve fiscalizar? Como ele vai fazer isso? É importantíssimo que você coloque a expressão por meio de. Qual a finalidade? Para quê? A fim de. É importante também que você coloque o elemento. E depois o detalhamento. Ou seja, você vai detalhar ou o agente, ou a ação, o meio modo, a finalidade. Eu deixei como, né, modelo aqui para você, tá certo? Uma frase, né, uma proposta, melhor dizendo, de intervenção. É indubitável, portanto, que você retoma a tese por meio dos argumentos. Então, vai depender aqui, você vai colocar a sua tese, reafirmando ela com os argumentos que você escolheu. Ponto. Desse modo, o agente que você vai escolher deve promover, tá ok? Aqui é flexível, né? Deve fiscalizar, deve implantar, por meio de. Essas expressões são importantíssimas. Eu disse que é a competência que o avaliador corrige mais rápido. Então, você colocando as expressões por meio de e a fim de, você já gabarita ali, tá ok? A parte do meio modo e da finalidade. Ademais, é necessário que tal ação, ou seja, aqui um exemplo de detalhamento da ação, é necessário que tal órgão, detalhando o agente, tá ok? E faça um fechamento. Assim, fazendo o fechamento, né? Assim, a qualidade de vida no Brasil se manterá em altíssimo nível, tá ok? Lembrando que se você não fez a retomada da tese, você pode fazê-la aqui no final, mas o mais comum é retomar a tese já logo no início, após o conectivo, tá ok? Então, com isso, nós fechamos o projeto de texto. Aqui é o resumo. Como é que ficou o projeto de texto, então, da aluna? Ela apresentou a tese, tá ok? Ela apresentou os 2 argumentos, ela apresentou, né, uma frase como tópico frasal. Aqui eu disse, né, ela tem as 2, mas será cobrado apenas uma frase para introdução do parágrafo do desenvolvimento. E a conclusão, né, aí está especificado aqui no próximo slide, você terá que produzir um parágrafo conclusivo, ok? Trazendo ali a proposta de intervenção, fama mais detalhamento. Bom, a nossa hora está um pouco avançada, mas eu trago aqui um outro modelo, né, para a gente fechar de projeto. Olha aqui, ó, esse aluno ou aluna, qual foi a tese? É notório que no território brasileiro possui a falta de recursos necessários para obter a qualidade de vida que é esperada em um país bem desenvolvido. Tal melhoria da qualidade de vida pode ser proporcionada pelos fatores de maior cuidado com o bem-estar psicológico dos brasileiros e soluções para as problemáticas relacionadas ao transporte público. Observe que a aluna abordou tópicos que estavam lá nos textos motivadores. É interessante que ela traz como tese aqui, ó, as palavras-chave do tema. O que você não deve fazer é ficar repetindo essas palavras, tá ok? Então, observe aqui, ó, que no tópico fala em detrimento essa questão transporte público, bem-estar psicológico, então precisa trocar, né, essas frases. Mas aqui eu trouxe só para que você entenda a estrutura. A tese
tá ok? Precisa estar constando os elementos, o seu posicionamento e os dois argumentos. É importante que você, na introdução, tá ok? Coloque, mesmo que não esteja dentro da frase tese, mas que tenha dentro, vocês observem que ela colocou fora. É notório, tal melhoria, ela trouxe os dois argumentos como plano de desenvolvimento, tá ok? É importante, então, que você aponte esses argumentos no tópico 2. É importante que você coloque uma frase para demonstrar que você sabe introduzir um parágrafo de desenvolvimento. Observe, em detrimento a essa questão, em detrimento dessa questão, ou qual questão? A que foi abordada no parágrafo anterior. É importante abordar ainda. Por quê? Porque já havia abordado algo anteriormente. Então, essas estruturas contendo elementos interparáveis, são aqueles elementos de retomada, ok? São importantíssimos. E aqui está a proposta de intervenção dela. É indubitável, portanto, que tais fatores necessários para o bem-estar no Brasil precisam de mudança. Desse modo, então, olha que interessante, ó, a aluna aqui reafirmou a tese, né, retomou a tese, reafirmando pelos argumentos. Desse modo, é fundamental que o governo tenha agente, tá ok? Promova projetos, tenha ação e atividades psicológicas, por meio de tem o meio ou modo, tá certo? A fim de tem a finalidade. Ademais, é necessário tais mudanças, tem detalhamento. Então, é isso, aluno. Eu quero ressaltar aqui que a proposta de intervenção terá que ser completa. O aluno terá que apontar um texto, tá certo? Um parágrafo conclusivo, apontando aqui os elementos da fama, mais o detalhamento. Eu desejo a você aí uma boa A7, espero que tenha ficado claro. O projeto de texto, então, deve constar a tese, os dois argumentos, uma frase, né, que você deixará ali como início de um parágrafo do desenvolvimento e, por completo, a proposta de intervenção. Ressalta ainda, a atividade número 12 encerra hoje, que é a reescrita das 6, não deixe de realizar. Desejo a todos vocês bons estudos, uma excelente prova.